Olá você que está nos assistindo agora pela manhã, bom dia! Olá, você que está nos assistindo pela tarde, boa tarde. E olá para você que está nos assistindo agora nesse horário da noite, uma ótima noite para você. E nós que fazemos o canal O Semeador, vos saudamos com a paz do Senhor. Bom, olha nós aqui mais uma vez. Mais uma terça-feira, né? Mais uma terça-feira, é verdade, coisa boa. Olha, e nessa terça-feira é muito assim, cheia da graça de Deus nas nossas vidas. E eu creio que você que está assistindo nesse momento no nosso canal, eu creio que você vai se encher de graça, que você vai sentir a presença de Deus, na verdade, não, filho? É verdade. E a gente assim trabalha para que tudo ocorra na mais perfeita paz, para que o Senhor ele possa trabalhar nas nossas vidas e que Ele possa trabalhar na vida de vocês também. Então desde já eu quero deixar o nosso abraço forte, fraternal, né, para todos os nossos irmãos aqui na Paraíba, para os nossos irmãos espalhados pelos 4 cantos da terra, porque não é à toa que esta rede ela abrange uma grande quantidade de pessoas. Então receba o nosso caloroso abraço. Eu quero neste momento também saudar com a paz do Senhor e mandar um abraço muito especial para a irmã Kécia, lá em Almeida Gouveia. Também para a nossa querida missionária Camila, nossa Camilinha. E junto com a irmã Kécia eu quero mandar um abraço para o Ian, para a Ketla Yane, para o Tiago Oliveira, lá no bairro de Pedra Velha, em Almeida Gouveia. Também para Paulo Vitor, Cassiano e os nossos demais irmãos que compõem lá a mocidade da Assembleia de Deus de Pedra Velha. Também eu quero mandar um abraço muito especial e saudar com a paz do Senhor a Bel e o Murilo, também a minha irmã Bel, irmã Ingrid Jesus, e o meu irmão Ítalo. Também mandar um abraço e um beijo muito especial para a nossa família, né? A família do Reinaldo Filho aqui em João Pessoa e a minha família lá no estado de Alagoas. Um cheiro no coração de vocês e que o Senhor possa quebrantar as nossas vidas e os nossos corações para que Ele possa habitar. Vai mandar um abraço para quem? Ninguém especial, não ser a pessoa que, um irmão que em Cristo Jesus, né, que eu tive e que tenho conheci ele e ele me emprestou um livro para nós começarmos a manejar esse estudo de forma mais clara e esclarecer esclarecer um pouco mais, né, do nosso entendimento. Algumas dificuldades, né? Isso também para manejar mais a palavra. Então, tá aí o recado, o abraço Ao Valdomiro. O Valdomiro, que o Senhor te abençoe grandemente por estar assim cooperando para o nosso crescimento espiritual, que Deus possa estar te guardando sempre. Amém? Bom, queridos, como a gente havia prometido semana passada, a gente esperou a enquete de vocês, mandarem novos temas para que a gente pudesse estudar, não sei o que houve, mas também mandar um abraço para os irmãos que foram lá, aqui embaixo, e foram lá e curtiram e assistiram o vídeo, se inscreveram. Meus queridos, que Deus abençoe. Eu vi gente de todo lugar, houve pessoas que a gente nem sabia que existia. Deus abençoe vocês. Mas, como a gente havia prometido semana passada, a gente voltava agora trazendo a parábola do semeador. E dessa vez, meu querido, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 3 e o verso do 1 ao 9. Iremos daqui a pouquinho recitar a parábola do semeador. Também se encontra em alguns textos sinópticos, lá no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, e também no livro de Lucas, capítulo 8, versos 4 ao 8. Creio que nesse momento você já encontrou sua Bíblia, que você já está de posse de sua Bíblia aberta e nós vamos começar a recitar a parábola do semeador. Então, quando nós estávamos falando sobre a parábola, nada mais justo do que comentar um pouco mais sobre ela e não só sobre ela, mas sobre os evangelhos sinóticos, né? Isso. Aí, quando nós estávamos vendo, nós fizemos uma breve pesquisa sobre a datação dos evangelhos sinóticos. Mas, Enoque, quais são os evangelhos sinóticos? Como o próprio Josemar falou, é composto por 3 evangelhos, que é o evangelho de Mateus, o evangelho de Cristo segundo Mateus, Marcos e Lucas. Algo mais a falar? Não.
Pronto. E nisso eu li um trecho do livro e o mais interessante é que o autor ele ressaltou um pouco sobre a explicação do que é parábola. Nós podemos ver que a parábola ela é nada mais, nada menos do que algo para você entender melhor. É meio que parafrasear, né? Para o povo, que é você trazer uma verdade prática, mas pô-la dentro de um contexto para melhor compreensão. E quando eu estava lendo um livro, eu vi uma parte bastante clara, porque ele fala lados imaginários, mas sapos reais. Como assim? Os sapos eles representam as verdades práticas, enquanto aquele envolto imaginário, toda a dramaturgia que passa pelo meio, que é justamente na parábola do semeador, ele fala que o semeador saiu a semear, e é aquilo que Jesus, quando ele vai falar da parábola, ele fala não só do objetivo, mas ele também, como posso dizer, ele enfeita para deixar mais atraente, não só atraente, mas também mais compreensível para nós. E agora o nosso irmão Josemar vai ler a parábola mais específica em Mateus, né? Em Mateus mesmo? Mateus capítulo 13. Perdão. Mateus capítulo 13, versos 1. Iniciamos agora a recitação dessa parábola. Naquele mesmo dia, saiu Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, e a 60, e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu acho interessante, irmãos, é que Jesus ele sempre procurou simplificar tudo. Muitas vezes somos nós que fazemos uma confusão naquilo que o Senhor explica para a gente, né? E essa parábola, além dele dar essa parábola, eu acho mais interessante é que no versículo 10 em diante, ele prossegue com a explicação dessa parábola, né? E o Enoque ele falava agora há pouco com relação justamente sobre a simplicidade que o Senhor ele ministrava, né? Ou seja, nós precisamos aprender um pouco mais de Cristo, né? Aprendemos um pouco mais dessa simplicidade, aprender um pouco mais dessa desenvoltura com relação ao ministério da palavra. Isso, e o mais interessante é porque quando nós vamos ver no decorrer da parábola, é que Jesus, ele sendo tão simples, ele no versículo 1, ele tem uma atitude esplêndida. Porque olha só o que diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. O mais interessante é porque nós vemos muitas pessoas querendo aparecer e não deixando Cristo aparecer, Cristo evidenciar. E se eu não me engano, tem algumas traduções que dizem que ele vai junto ao mar, né? Ele se assenta junto ao mar. E isso não é só e sim também de uma estratégia para a voz dele se perdurar mais, para a voz dele ir cada vez mais avante. E quando nós vamos ver, nós temos como posso dizer,
uma certa primazia na palavra, no capítulo, porque primeiro ela é a parábola que ela tem mais uma atenuação, ela tem mais uma acentuação de detalhes, porque pode ver que a maioria do capítulo 13 de Mateus, ele trata não só da parábola, mas também ela própria explica a parábola. E quando nós vamos ver isso, no versículo em diante, a partir do versículo 18, ele começa a explicar a palavra, o que é isso. E quando eu estava lendo o livro, o livro tratou de uma forma que eu achei muito interessante, porque o autor do livro ele falou que a parábola do semeador, ela é a mãe, com minhas palavras, ela é a mãe de todas. Porque o que acontece? Quando nós vamos ver, ela fala que a parábola, que a palavra, ela cai à beira do caminho. A outra cai em solo rochoso. A outra em meio aos espinhos. E a outra em boa terra. Aí quando nós vamos ver, nós vemos que Jesus naquele momento ele pregava para quem, Josemar? Para multidões, né? Ou seja, pregavam para escribas, fariseus. Eu creio que até saduceus também tinham no meio daquela multidão. Quando eu falava agora sobre a parábola do semeador ser uma parábola mãe, eu trago à minha mente que não só que ela é uma parábola mãe, mas eu posso dizer que ela é uma parábola chaves para as demais parábolas. Porque existem muitas entradas aqui e nós vamos ver que essa ministração ele já está pregoando de que forma temos que entrar no reino dos céus, né? Será que se a nossa semente ela foi semeada em uma terra cheia de rocha, ela vai muito longe, né? Às vezes até a gente pensa isso, a gente que ministra a palavra, a gente que eu costumo dizer que a gente não ministra, mas que Deus ele nos dá essa possibilidade de que a gente possa falar do amor dele, né? Da graça que ele derramou sobre as nossas vidas. E eu estava vendo essa questão agora nesse momento e eu paro para pensar quantas sementes a gente tem semeado e a gente diz, pronto, essa agora vai permanecer, né? Aí do nada o irmão começa a esfriar, tá ali naquele gás todo, do nada começa a esfriar e eu penso, Senhor, mas o que foi que aconteceu? Aí muitas igrejas, perdão irmãos, por falar em igrejas, porque a igreja na realidade somos nós, mas alguns irmãos sem sabedoria vai dizer, não, isso é Satanás. Eu não posso dizer que é Satanás, também não posso dizer que não é, porque a gente sabe que para cada ação existe uma reação. Sim. Se esse solo está cheio de pedras por baixo e tem aquela camada fina só de terra, ou enfim, a gente sabe que ele pode até pegar esse solo, mas que embaixo vai ter pedra, então a gente sabe que vai haver as dificuldades e por isso vai acabar havendo a desistência, ou seja, uma morte espiritual. E por outro lado, a gente vê a questão de alguns irmãos que do dia para a noite, assim, no estalar de dedos, os irmãos começam a congregar e vai longe. 10, 20, 30 anos, quando pensa que não, Deus prepara e leva. Poxa, o irmão já foi, porque a semente estava em uma terra boa, né? Por outras questões, a gente vai ver alguns irmãos que tá ali no meio da gente, que, olha, eu ouvi a palavra e tal, e começa naquele fogo, e de repente começa, mas não vou porque eu não vou muito com a cara do Enoque, eu não vou porque eu não gosto muito de Josemar, eu não vou porque o pastor ele prega muito e eu não gosto de ouvir muita coisa, ou porque dentro da igreja eu vi uma advertência e já não vai mais, porque ali gerou uns espinhos e ele está morrendo sufocado e não consegue, como é que eu posso dizer, prosseguir a caminhar, né? E acaba desistindo e morre espiritualmente. É verdade. E aí vem a questão, né? Que terra? Aonde é que nós estamos semeando as nossas sementes? Né? Para quem que a gente está semeando essas sementes? E aonde é que a gente tem semeado essas sementes? Para a gente parar para pensar e analisar nas nossas vidas como é que a gente está semeando essa semente. Né? Porque o semeador,
ele tem um papel importante. Eu estava até vendo agora há pouco em um histórico ali, a importância de semeador. Se a semente está guardada no celeiro, há uma necessidade dela ser semeada, né? Então, se ela está guardada e há uma necessidade dela ser semeada, então esse semeador precisa sair para semear. Agora, precisa ser preparada a terra, né? Eu lembro de um hino até da árvore da vida, que justamente é o semeador. Ele diz assim: o semeador saiu a semear a semente santa em cada coração, né? Aí no refrão diz assim: prepara a terra, né? Mas assim, que tem que tirar os espinhos, que tem que tirar as velharias, e esse deve ser o nosso papel, né? Se renovar sempre, tirar, para que essa semente ela possa crescer. Vejo, por exemplo, eu como já fui agricultor e sou família, tenho parentes agricultores, minha mãe e meu pai são agricultores, e a gente vê o período do plantio, quando leva a semente ao chão, aí em poucos dias ela brota. Só que se não fizer a limpeza dela, vem um mato, o que eles chamam de marva. A marva vai lá e cresce, sufoca a vegetação e ela acaba morrendo. Por isso que é a necessidade de ter sempre uma enxadinha para estar limpando ali, para crescer. Então, essa semente, além dela ser plantada em uma terra boa, ela precisa ser cuidada, né, Enoque? Exatamente. E quando nós vamos ver, o mais interessante é porque na parábola ela não dá tanto ênfase ao semeador, mas sim a terra em que é plantada, sim, e a semente que é utilizada. E como a gente mesmo estava falando antes de iniciar, a semente ela é muito tratada da palavra. E como naqueles dias estavam sendo pregadas muitas parábolas por Jesus, a gente resgatou as palavras, a parábola. Mas nos nossos dias, como nós tratamos de pregar o Evangelho para toda criatura, nós vemos diversos tipos de campos, diversos tipos de terra. E é como aquilo, nós somos o semeador, nós somos quem prega a palavra. Aí quando nós vamos pregar para uma dúzia de pessoas, ali tem reunidos diversos tipos de terrenos. Terrenos rochosos, terrenos em que Deus necessita trabalhar para, como posso dizer, quebrantar o coração. E o mais interessante é porque nós aqui nós temos quatro momentos, em que 3 são falhos, mas no final o que mais eu fiquei gratificado e a minha alma se encheu de gozo é porque no versículo 8 ele já inicia assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Aí os irmãos que perduraram. Meu querido, assim esperamos que o Senhor possa ter falado, ter falado ao seu coração, né? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Nosso tempo já se esgota aqui, né? E que o Senhor abençoe cada um de vocês, né? O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Receba o nosso abraço e fiquem com Deus. Que o Senhor assim nos guarde e até terça-feira que vem.